Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço de coração, todos os comentários de vocês são demais, viu? Obrigado. São grandes professores, me ensinam muito, muito mesmo, O que eu quero mostrar para vocês hoje é sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 10. Se você tiver com a Bíblia, se puder abrir, O capítulo 10 de Daniel, ele fala sobre a visão de Daniel. E uma visão, quando você recebe, ela é algo tão forte, tão profundo, Quando atinge você, enfraquece. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ok? Então, há muitas declarações aí de visões, tudo, mas esse caso de Daniel aqui, o profeta Daniel ficou mole, sem forças, pálido, chegou a perder os sentidos. Não é fácil, não. É uma coisa muito forte, Isso porque era um anjo falando com ele. Imagine o próprio Criador. Imagine a situação que ficou Moisés quando Deus falou com ele. A terra tremeu. Imagine o corpo de Moisés, Realmente, Deus preparou ele, mas mesmo assim, é um choque tremendo. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu, às vezes, converso com o pessoal e falo, gente, não é brincadeira, uma visão divina é uma coisa tremenda. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar, porque esse estudo é excelente, viu? É um estudo excelente. Então presta bem atenção aqui. Estudo Daniel, quando ele foi fortalecido pelo anjo. Em Daniel 10, Daniel 10, presta bem atenção. Vamos ler o capítulo aqui. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, que é o nome dele era Daniel, Nós falamos Daniel, mas na verdade Daniel, que lá no cativeiro foi chamado de Beltesazar, porque eles davam os nomes de acordo com os seus deuses, Sadraque, Mesaque e Abednego também, Ele recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de um grande conflito. Tá bom? Tá aqui, Certo? Para o futuro, o nosso futuro agora. Certo? Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Olha bem a visão dele. Ele passou 3 semanas chorando. Só ele teve a visão, os outros não. Só que os outros tiveram que correr porque estavam, assim, perturbadíssimos com tudo que eles sentiram e ouviram. Eles não tiveram a visão, mas ficaram amedrontados, desesperados, Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, comida bem simples, Carne e vinho não provei, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, não se perfumou, ok? Até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, em pé, à margem do grande rio, o rio Tigre, certo? Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, todo de branco, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de muitas multidões, de uma multidão, Somente eu, Daniel, tive a visão. Olha o que eu falei, tá vendo? Os que me acompanhavam nada viram,
mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Tá vendo só? Pois ouviram sons e sentiram um clima tremendo e eles correram com medo. Assim fiquei sozinho, Daniel, olhando para aquela grande visão. Fiquei eu sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Tá vendo o choque que ele sofreu com a visão? Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, ok? E ele disse: Daniel, você é muito amado. Olha que gostoso ouvir isso, né? Você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Tá vendo? Coisa tremenda, né? E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, olha aí, ó. Está vendo só? No dia que ele se propôs a buscar entendimento da palavra, né? E humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Está vendo? Quanto é importante o estudo e a oração. E eu vim em resposta a elas, as suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Muitas pessoas pensam que é um príncipe, não, um anjo. Ok? Né? Me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Ok? No futuro. Agora. Pois a visão se refere a uma época futura. Está vendo? Estava falando sobre uma profecia, falando sobre o nosso tempo agora. O tempo do fim. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem tocou os meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Lembra daquele texto que fala: quando você for levado à frente das autoridades, não te preocupe com o que é a vez de dizer. Por quê? Porque o Criador vai falar pela tua boca. É Ele quem vai pôr palavras na tua boca. Ok? Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Ele está falando: estou desesperado, apavorado aqui. Em outras palavras, né? Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Certo? Olha ele se posicionando: Senhor, eu não sei nem como falar com o Senhor. Me ensina isso, é isso que ele está dizendo, né? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Estava totalmente debilitado. Fisicamente totalmente debilitado. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes força. Ok? Primeiro o anjo deu forças para ele,
para ele conseguir ouvir e entender, certo? Porque ele estava totalmente debilitado. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Ok? Agora preste atenção. No livro de Daniel, capítulo 10, o profeta recebe a visita de um anjo, certo? Que mais tarde, que mais uma vez, na verdade, quer lhe falar sobre os eventos futuros. Olha bem, o anjo veio trazer para ele revelações futuras do nosso tempo, ok? Uma das declarações mais recorrentes neste livro é: Daniel, você é muito amado. O Deus eterno fez questão de deixar bem claro o seu amor por seu servo, Daniel. Daniel é um servo a quem o Senhor tem grande estima. O profeta Daniel era muito amado pelo Senhor e todos que rodeavam ele não tinha como, acabavam amando ele muito. Até o rei, da Babilônia também se encantou com a sabedoria, a inteligência, o conhecimento dele e colocou ele num cargo altíssimo, Então tá aí, Poucos profetas são tão estimados como ele. Isso fica muito claro na grandeza e importância das revelações. Ele recebeu revelações tremendas sobre o futuro, tanto que hoje é relacionado o livro de Apocalipse com Daniel, por causa disso, porque as visões que ele teve foram assim espantosas, A visita do ser celestial deixa Daniel bastante enfraquecido, de tal maneira, veja bem, só a presença daquele anjo já deixou ele nessa situação. De tal maneira que ele não é capaz de ouvir a profecia. Estão vendo? Não conseguia nem ouvir. Só quando o anjo fortaleceu ele, O anjo do Senhor o fortalece e o coloca de pé. Reanimado, Daniel está pronto para mais um período de revelações. É muito forte o que vemos aqui. Deus fortalece seu povo. Ele não quer nos ver caídos, Ele não quer ninguém caído. Só que ele quer que você busque o socorro, certo? Angustiados, derrotados, ele é a nossa força. Ele nos coloca de pé. E o que a gente aprende aqui nesse texto de Daniel? Primeiro, uma visão divina não é algo comum que se vê em qualquer esquina. Eu vejo muitas vezes pessoas, não, tive revelação disso, daquilo, e muitas vezes nem bate com a própria escritura. Tem que tomar cuidado com isso. Os falsos profetas estão por aí também, muitos. Pessoas que, como até um pastor ele fala isso aí, é verdade, que não faz profecia, ele faz profetada, E é perigoso isso. Porque são pessoas que no tempo de Jeremias, tinha muito. Jeremias foi lá e deu alerta para eles, olha, Deus manda avisar, ou vocês se arrependem e deixam de praticar as coisas erradas, as coisas negativas, ou Deus está falando, vocês vão para o cativeiro e vão ficar 70 anos no cativeiro. Mas ninguém deu importância. Por quê? Porque haviam aqueles negativos que vinham, os falsos profetas, chegavam e falavam, não, Deus fala com nós. E Deus já mostrou, sem problema nenhum. Esse aqui é o povo escolhido, não vai acontecer nada, fica tranquilo, sossegado, porque Deus vai nos livrar. Jeremias falou, eles falam mentira. Mas o povo queria ouvir aquilo. E aí o povo começou a seguir aqueles homens como se fossem verdadeiros profetas. Então veio o inimigo,
derrotou e levou todo o povo cativo. 70 anos. Foi aí que Daniel foi junto também. Mas Daniel foi tão bem tratado, né, que chegou ao posto de governador. Ok? Porque era um homem fiel a Deus. Aí que está a importância, né, da gente se manter sempre fiel na palavra. Mesmo nas tribulações, mesmo nos eventos conflitosos, como a gente vê o caso de Daniel. Ele foi levado, né? Chegou lá, ele foi colocado num posto grande, num posto alto, de comando, inclusive, com muita autoridade, maior até que a autoridade de todos dali daquele povo. Ok? No caso de Youssef, José do Egito, a mesma coisa. Chegou como escravo, foi perseguido, foi caluniado por uma mulher, né? Que não valia nada, aquela mulher. E aí o que aconteceu? Deus o colocou numa posição que ele passou a ser o segundo em poder em todo o Egito. O nome dele no Egito, José do Egito, era Sefanat Paneah. Sefanat Paneah, tá? Esse era o nome dele no Egito. Então, para vocês verem que Deus colocou ele num ponto alto. E o amor de Youssef pelo Criador era tanto que ele entendia cada gesto que Deus fazia com ele, como ele foi maltratado pelos irmãos, vendido como escravo, certo? E quando chegou no dia que ele se revelou para os irmãos, ele falou: eu sei que vocês não tiveram culpa. Tudo isso estava sob o controle do Criador. O Criador sabia de tudo e já estava preparado para chegar esse tempo e ele dar o escape por meu intermédio. Quer dizer, então vocês vejam bem que Deus, ele trabalha de uma forma que homem nenhum consegue entender, a não ser aquele que se consagra 100% ao Criador, dentro da sua escritura, dentro da sua palavra, na sua presença. Caminha no caminho que o Criador determinou. Como ele disse, anda dentro desse livro. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Aqui, ó. Sempre tem aqueles que acham um atalho para a direita ou para a esquerda. Ele falou, não pegue atalho, é aqui, ó. Se eles quiserem ir para o atalho, deixa eles. Você vai seguir aqui. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que falou com Daniel e disse tudo o que iria acontecer no futuro, que é hoje, que é agora. Certo? É esse mesmo Deus que está aqui, com as mãos estendidas e dizendo para todos nós: não tema, porque eu sou contigo. Eu avisei Daniel que tudo isso ia acontecer, mas também eu disse que eu iria defender o meu povo. Quantas vezes eu disse: eu não abandonarei meu povo. Amém? Você crê nessa palavra? Você confia nessa palavra? Então abrace ela como uma palavra direta para você. Como se tivesse o anjo falando com você. Ok? O tempo chegou. E com esse tempo a nossa redenção está aproximando cada vez mais. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Fica com a gente, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, tá? Porque nós estamos tá numa dureza tremenda aqui, né? Os vídeos que a gente faz, a gente tem que mostrar as verdades e muitas vezes eles são classificados de forma negativa, tá? Infelizmente, né? Infelizmente. E até as verdades a gente tem que falar de forma contornada, infelizmente. É muito triste isso, tá? Mas vocês veem que às vezes eu não falo certas palavras por causa justamente da tesourinha, né, que anda aí. Tá bom? Fica com a gente, dá aquela força, ajuda o canal a continuar crescendo e levar a mensagem. Compartilhe, tá bom? Shalom, forte abraço, até o próximo.